Olá pessoal, boa noite. Bom, vamos lá então para o nosso resumo, né, do livro aí, Os Códigos do Milhão. Eu fiz o resumo, tá aqui na minha máquina. Eu anotei alguns tópicos, li o capítulo 1 e capítulo 2, né? A minha intenção é ler esse livro em 10 dias, né? Porque aí fazendo as tarefas, tal, isso, aquilo, aquela coisa toda. E a gente tirar o melhor proveito possível. Eu resolvi me desafiar também, né? E fazer o vídeo. Eu falei assim, tá, é uma oportunidade. Pensei, por que não, né? Fazer o resumo e também, né, partilhar com o grupo o meu ponto de vista em vídeo. Por que disso? Para mim ir destravando, tá? Né? Eu não sou... eu acho que talvez seja eu, a maioria, vamos dizer assim, né? Mas eu não tenho muita intimidade em fazer vídeos. E aí virou um desafio para mim mesmo, tá bom? Então vamos lá, vou falar do capítulo 1. Bom, o primeiro tópico, né, que o Marçal deixa muito claro lá, ele deixa assim: sair da escassez depende só de nossas ações em querer produzir. E às vezes até soa muito estranho, né? Talvez no ponto de vista de alguém, mas eu quero produzir, né? E é que a gente tem um conceito diferente. Esse produzir nosso é um conceito de CLT e não de empreendedor, né? E então esse é o meu entendimento que ele quer deixar no livro, tá bom? Outro tópico também que ele fala, né? Não aceitar as limitações, né? E aí ele complementa lá também, né? Atrair oportunidades através de atitudes. À medida que nós aceitamos, né, o que o Paulo fala, por exemplo, o Paulo não é bom de gravar vídeo, por exemplo, né? Então eu tô aceitando as minhas limitações e tô deixando de aproveitar talvez possíveis oportunidades. Talvez de repente o grupo, vamos fazer um podcast, né? Vamos fazer aí uma reunião pelo Zoom, tal. Mas essa minha, vamos dizer assim, essa minha limitação em querer fazer isso acaba me afastando do grupo por limitações que eu coloco, né? E a gente tem que ir vencendo então essas limitações. Em determinado trecho do livro que ele fala assim: podemos mudar nosso futuro através de nossos pensamentos e falas. Isso é real, tá? É tão real quanto o ar que nós respiramos. E a PNL, ela trabalha o tempo todo essa questão da nossa mente, né? E o que nós dissemos para nós mesmos, a nossa mente, ela cumpre exatamente aquilo, né? Quando a gente começa a falar assim, eu não posso, eu não consigo, né? E a gente não consegue realmente. E isso eu trago para a vida real. Por exemplo, na academia, à medida que eu estabeleci 15 repetições, eu consigo fazer, né? Mas se eu sentar lá, deitar no supino e falar assim, se eu pensar, acho que eu não vou conseguir, pronto. De fato eu não consigo, entendeu? Quer dizer, eu começo lá tal, mas eu já dei um comando para a mente que eu não ia conseguir. E aí o que eu uso muito, né? A hora que eu vou treinar, eu simplesmente deito lá e falo assim, eu vou fazer 15 repetições e eu posso muito mais que isso. Eu faço uma afirmação que eu posso muito mais que 15. E de fato eu consigo, né? Então, assim, a nossa mente determina aí, né? Vamos dizer, o que nós vamos querer fazer ou não, tá? O Marçal, ele deixa claro também no livro, em determinado trecho, ele fala assim: nosso cérebro é preguiçoso, precisamos treiná-lo a fazer coisas novas. Nós estamos acostumados a fazer sempre as mesmas coisas, a gente fica no automático, né? Um exemplo disso é dirigir, né? Às vezes você sai da sua casa, você pega uma rota a qual você já assim, você nem percebe, você simplesmente está indo. Porque tudo isso é para poupar energia, né? E outro detalhe também, quando surge alguma coisinha nova para nós fazermos, normalmente a gente faz assim: amanhã eu faço. Deixa para depois. E a gente vai só para não sair daquela zona de conforto que o cérebro já está, né? Olha,
Só esses 2 capítulos me destravou um montão, tá, gente? Eu, assim, te confesso para vocês que lendo com o intuito de fazer resumo, tá me destravando mesmo, né? Eu tô, assim, tô amando fazer esse exercício aí. Outra situação, né, que o Marçal ele cita no livro, né, e eu transcrevi para mim, para o meu entendimento, vamos dizer assim, né, eu coloquei dessa forma, né, não modele os erros dos outros, porque o Marçal ele fala lá assim, não aceite crítica, né, não aceite crítica construtiva, né, e eu simplesmente eu transcrevi isso no meu entender, que é não modelar erros dos outros. Então, nós temos que aprender com os erros e não modelar, tá? E aí, assim, né, e o Marçal ele finaliza assim, ele fala, então cuidado, no livro ele deixa claro, cuidado com as chamadas críticas construtivas, né? Porque às vezes a pessoa ela vem assim, até você tá de boa intenção, tá? Não é maldade não, mas ele vem e fala assim, viu, posso te falar uma coisa? Olha, vamos falar de instrumento agora, né? Você tá aprendendo a tocar violão, mas você é desafinado na voz, hein? Faz isso não, cara, vai, ó, você não leva jeito. É uma crítica construtiva? É, tá, mas seria construtiva se você falar assim, não, tá, então onde é que eu posso melhorar? Se a pessoa lhe trouxer solução, ok, né? O Marçal ele deixa esse ponto de vista claro, né? Qual é a solução que a pessoa está te trazendo, né? Agora, se ele simplesmente vem e joga um monte de crítica, e a gente precisa tomar cuidado, porque nós podemos travar nesse momento e falar, realmente não é para mim essa parada. Bom, esse foi o primeiro capítulo, gente. Vamos lá para o segundo capítulo, então, né? Aí, no segundo capítulo, o Marçal ele fala dos códigos dos sinais da matemática, né? Que é mais, menos, dividir e vezes. No caso, ele usa o termo X, tá? E aí, assim, eu vou pegar, por exemplo, a soma, tá? Aí eu estou usando o meu entendimento também, que ele é bem muito didático lá, mas ele usa muita matemática, tá? E eu, como não sou um bom representante de matemática, né, eu vou falar aqui, né, esses códigos e sinais da matemática do meu jeitão, né? Ou do jeito que a gente vê na vida real aí, né? E ele cita isso, né, algumas coisinhas no livro. Mas os nossos ditados populares dizem muito sobre nós. Por exemplo, de grão em grão a galinha enche o papo, né? E aí a gente vai botando na cabeça, não, vamos devagarzinho, tá tudo bem. De grão em grão que a galinha enche o papo, né? Aí tem outro provérbio também, né? Antes pouco com Deus, né, do que muito sem Deus. Olha só os provérbios que de repente, talvez eu, tá? Vocês talvez sejam mais jovens, eu tô falando da minha geração. Pode ser que eu seja o mais ancião da turma aí, ou o mais velhinho da turma, né? Então esse antes pouco com Deus, né, do que muito sem Deus. É um ditado popular que a gente acaba se conformando com a mediocridade o qual a gente está, né? Quando a gente começa a falar, antes pouco com Deus, quer dizer assim, o nosso cérebro está poupando a nossa energia, antes pouco com Deus, eu não vou fazer mesmo, o que tem, né? Esse carrinho que eu tenho tá bom, né? Essa casinha que eu moro tá bom. E a gente vai tudo no diminutivo, né? E aí é complicado isso aí, a gente precisa tomar cuidado, né? Quer ver outro ditado popular também, que é acostumado a galera a falar? Né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Gente, eu falei, caramba, a vida inteira, subliminarmente, pregaram pra gente que a gente deve ser medíocre, levar uma vidinha mediana, tal, ali, né? Que a gente, resumindo, esses ditados populares falam assim, ó, não faça nada, né? Do jeito que você está vivendo tá bom. Não queira, né, progredir, não queira prosperar, não queira isso. E é complicado, tá? Eu acho que a gente tem que estar atento para isso, né? Então essa é a parte da soma, tá? Vamos lá para a subtração, né? A subtração, ele dá um exemplo lá, mas eu achei interessante que é o seguinte, são pessoas, né? Ela gasta sem ter o recurso. Então ela sabe que ela vai ter um recurso lá na frente. Nossa, eu vou vender, por exemplo, eu vou vender o meu carro semana que vem.
Ah, então já vou gastar já, vou sair, vou fazer uma festa, tal, não sei o que, né? Ou ele não se planeja. E falando em festa, por exemplo, é comum de repente, eu vou fazer a festa de aniversário. Mas ele nunca se perguntou, né? E eu sempre falava assim, viu? Você já se questionou que o seu aniversário deve estar assim, quanto eu tenho para gastar no aniversário e não sair comprando e depois ficar o ano inteiro pagando a festinha de aniversário. Esse é o cara da subtração, tá? E essa subtração aí, quer dizer, a gente vai assim, tirando antes de conquistar, né? E aí, e uma vez aí eu vou te falar, eu vi essa fala não é minha, mas com o Carlos Wizard, né? E eu achei muito assim oportuno para estar comentando aqui. Carlos Wizard ele fala o seguinte, que as pessoas, né, ela tem uma carteira com 10 cartões, né, parece uma sanfona, aquele monte de cartão. Ele falou assim que aí ele acaba administrando as datas de vencimento, porque ele usa um cartão para pagar o cartão, outro para pagar outro. Aí, resumindo, ele não tem dinheiro nenhum, tá? Ele só está pagando juros sobre juros, esse juro está aumentando de forma negativa, está subtraindo dele. E então ele acaba assim fazendo uma gestão das datas que tem que pagar isso ou aquilo, né? Porque ele não tem recurso mais. Vamos falar da divisão agora, tá? Isso tudo dentro do livro do Pablo Marçal aí, né? Os códigos do milhão. Gente, ó, e que código do milhão, hein? Eu falei assim, olha, só esses 2 capítulos realmente lendo e para mim tá me ajudando bastante a ter muita clareza, né? A divisão, por exemplo, né? Ele fala o seguinte lá no livro, né? É aquele que dá prejuízo o tempo inteiro. Sabe aquele colega? Quem nunca teve um colega assim, né? Oh, vamos, né? Sei lá, vamos sair, vamos comer um lanche? Vamos, tal, né? Na hora de pagar a conta, o camarada, né, da área. Ou aquele amigo ou parente da família. Nossa, viu? Eu tô. Eu tô. Olha, eu preciso pagar uma conta hoje. De qualquer jeito, eu preciso pagar uma conta e tô sem dinheiro. Você não pode me emprestar, mas ele já está emprestando de você com a intenção de não pagar, tá? Então, esses são tipo de pessoas que usam, né, a divisão e ele acaba até dividindo as pessoas, tá? Como gerando problemas. Se é aparente, então pronto, virou inimigo, né? Então são essas situações aí que o Marçal usou e eu estou interpretando do meu jeitão aqui, tá? Isso eu estou falando do 2º capítulo, tá bom, gente? Agora vamos pro assim, né, para multiplicação, tá? O Marçal ele descreve assim no livro. Ele fala assim, ó, multiplicação é a prática que faz o milagre da multiplicação, né? Ou seja, partir para a ação. Resumindo, tá? A prática faz o milagre da multiplicação. Quando você pratica, você faz, você executa, a tendência é você ter retorno. Ele vai multiplicando, tá? E aí, mas para você praticar, você tem que partir para ação. Aí vamos deixar mais claro. Conhecimento, por exemplo, tá? A gente está lendo o livro aqui e tal, estamos lendo juntos. Mas se só lermos o livro, né, e não entendermos e começarmos a enxergar coisas à nossa volta para colocar em prática, não vai fazer sentido. Aí tem uma fala muito legal do Lair Ribeiro, que ele fala o seguinte, um baú de tesouro, né, no caso, no fundo do mar, que valor que tem? É só um baú no fundo do mar, entendeu? É um baú cheio de tesouro. Mas se ninguém tem acesso, não tem valor nenhum. Assim é o nosso conhecimento. Se a gente não tiver, não praticar, não buscar, então não vai ter valor. Aí agora, né, e eu fui ler as tarefas, tá? Então essa parte do 2º capítulo, ele fala mais sobre os sinais da matemática, né? Agora, quando eu cheguei nas tarefas, as tarefas pega pesado, tá? Eu achei assim, eu falei, caramba, meu, me fez refletir bastante, tá? Aí uma delas, né, é que a gente precisa estar multiplicando as ideias.
Como que a gente multiplica ideias sozinho, vamos dizer assim? Ah, tudo bem, lendo o livro é uma coisa, mas se acaba assim, de uma certa forma, às vezes desmotivando. O livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, tá? Esse é o livro que eu li de Napoleão Hill, ele fala o seguinte, né? Para multiplicar ideias, você tem que estar num conjunto de pessoas, né? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, tal, isso, aquilo, mas são pessoas que são comprometidas em prosperar, que têm a mesma linha de raciocínio, que buscam os mesmos objetivos. Então, dentro do conceito de Napoleão Hill, né, a gente precisa multiplicar não só as ideias, a gente precisa multiplicar os amigos, que é o famoso network que o Pablo Marçal fala tanto, né? Multiplicar o nosso conhecimento. E isso tudo é transferindo uma ideia para outra, tal. E no meio do caminho você acaba, opa, peraí, surgiu um negócio legal. Por exemplo, como é que surge um negócio legal no meio do caminho? A hora que eu comecei a fazer o resumo. Eu comecei a fazer o resumo e falei assim, nossa, por que não? Né? Ao invés de eu simplesmente colocar o resumo escrito, por que eu não gravar um vídeo falando do resumo, o que eu entendi? De repente alguém vai ter mais alguma ideia também e tal, né? E a gente vai assim também, aí já pensou, além de, olha só, no meio do caminho eu tive a ideia de gravar o vídeo vai me ajudar a, de repente, a me posicionar melhor, a falar melhor, a ter mais intimidade com a câmera e assim por diante. Né? E de todas as perguntas, aí tem uma pergunta lá que eu achei interessante, que de repente pode se enquadrar no grupo também, tá? Que eu tô colocando aqui do meu jeito, tá? Lá ele fala de uma situação, mas eu tô colocando aqui, né? Se a gente precisa multiplicar ideias, de repente, isso a gente pode amadurecer junto, tá? Não sei, a gente promoveu uma reunião pelo Zoom, entendeu? Com todos do grupo que queiram participar dessa ideia, entendeu? Aqueles que queiram e aqueles que não quiserem, tá tudo bem. E se o grupo não quiser também, não tá tudo bem, entendeu? Né? Aí eu vou buscar quem queira. Através disso agora, eu vou buscar pessoas interessadas em fazer de repente uma reunião por semana, a cada 15 dias, tal, para a gente trocar ideia, dentro do que a gente já está fazendo, né? Seja dentro de tráfego, seja dentro de lançamento, seja dentro de criar um infoproduto, por exemplo, a Cris. Outro dia eu falei, nossa, precatório, tal, não sei o quê. E ela falou com um amigo, e aí ele tem conhecimento em precatório, ele fez um e-book. Eu comprei o e-book, eu não estudei, mas eu vou agora, em paralelo com a leitura dos Códigos do Milhão, eu vou ler esse livro também aí, né, sobre precatório, e assim, qualquer dúvida eu vou estar entrando em contato com a Cris, ou acho que é Raul Salles, né? Eu vou lá, Raul, tô com dúvida aqui, o que você pode me dizer e tal. Quer dizer, olha só que legal. Então, eu acho que a gente pode discutir um monte de assuntos com um único objetivo, tá? Vários assuntos podem nos trazer ao objetivo da gente melhorar, prosperar e a gente evoluindo. O Marçal, ele tem uma equipe, ele não é sozinho, né? Então ele não tem todas as ideias sozinho. O cara ele é bom, ele é articulado, tal, isso, aquilo, mas ele tem um cara, vamos fazer assim, aí ele compra a ideia, beleza, vamos, tal, né? Então esse é o objetivo, né? Então de repente, pegando lá das tarefas, talvez nós poderíamos promover uma reunião para debates de novas ideias, né? Se a gente não tem ideia, vamos debater. Vamos fazer um círculo só de bate-papo, né? E de coisas que de repente é absurda para outro dá. Você fala, nossa, legal, essa parada eu achei interessante. Tá? Bom, é isso, gente. Daquilo eu sei que eu falo um pouquinho rápido, tá aí uma coisa que eu preciso melhorar, entendeu? Eu preciso aprender mais, né? E toda a crítica aí é bem-vinda nesse caso, tá? De se posicionar no vídeo, isso, aquilo, né? Vamos mudar de crítica para ajuda, toda ajuda é bem-vinda, tá? Então vocês podem falar, nossa, Paulo, você poderia melhorar aqui, ali, assim, assado, eu vou aceitar, né? Assim, de coração, realmente, porque o meu intuito é evoluir, tá? E ninguém evolui sozinho. Valeu? Generais, pra cima, bora prosperar em conhecimento, né? Prosperar com a família, prosperar financeiramente, prosperar profissionalmente. E eu acho que junto a gente pode muito mais. Valeu? Fiquem com Deus. Até mais.